Oi, eu sou Vinícius Graça, sou um dos fundadores e CTO da EasyTaxi. A EasyTaxi é um aplicativo de celular que encontra o táxi mais próximo para o nosso cliente, de uma forma rápida e simples. Eu comecei a programar muito pequeno. O meu pai vem da área de tecnologia, meu pai é programador até hoje. Então eu sempre vivi no meio de computadores. Meu pai trouxe a Novell para o Brasil, foi o primeiro representante da Novell. E quando eu era pequeno, eu tinha uns 8 anos, surgiram umas revistas em Basic, que você copiava o código e no final dava um joguinho, um jogo da velha. Meu pai teve um call center, ele fez o primeiro sistema web aqui do Brasil, antes de ter internet no Brasil. E ele conectava discado com a IBM, porque aqui não existia provedor, não existia internet, e aí o sistema era todo baseado em web, passava todos os níveis 2, ele fazia uma base de conhecimento, quando tinha uma dúvida ele preenchia, quando tinha uma dúvida parecida ele já encontrava, e eu ajudei ele a fazer esse projeto. E naturalmente eu acabei começando a trabalhar nessa empresa dele, do call center. A ideia da EasyTaxi surgiu com o meu sócio, Thales Gomes. Ele foi participar de um Startup Weekend, e na verdade a ideia dele era fazer, já existiam em alguns países, monitoramento de ônibus, que você conseguia online saber. Tinha até países que já diziam o próximo ônibus, tal linha em tantos minutos. E ele trabalhava na Barra e estudava na Gávea. E da Barra ele estudava na PUC. Da Barra para Gávea sempre tem muito trânsito. Para sair da Barra o trânsito é muito grande. E se ele perdesse o ônibus, ele perdia aula. E 90% das vezes ele acabava perdendo o ônibus, você não sabe exatamente quando vai passar, e ele perdia aula. E ele teve a ideia de ter um sistema que monitorasse o ônibus e que ele pudesse dizer, quando essa linha aqui tiver a 5 km de mim, ou botar uma fence, um geofence, você me avisa, você me dá um alarme no celular para eu poder sair, para não perder o ônibus. E ele estava indo embora desse evento, o evento de startup acaba um pouco tarde, ele estava indo embora, era no Leblon o evento ali no Hotel Marina, e ele desceu, estava chovendo, ele não conseguia táxi. Ele ficou tentando, ele não conseguia táxi, ele falou, por que eu não mudo a minha ideia de ônibus para táxi? Por que eu não uso esse mesmo GPS para saber quais os táxis estão aí perto? Ele virou à noite e foi um dos vencedores do Startup Weekend. E aí eu já tinha uma empresa com ele, eu era sócio dele em outra empresa, a Tech Samurai, e ele me chamou, ele falou, gente, vamos fazer o EasyTaxi? A gente já ganhou, essa ideia é muito boa, a gente vai revolucionar, e a gente pesquisou, não tinha nenhum, a gente falou, beleza, vamos aceitar o desafio. Como a EasyTaxi é um negócio tecnológico, a programação era tudo, né? Sem programação não tinha EasyTaxi. E não só tecnológica, era uma coisa nova, né? Era uma coisa para smartphone, que ainda não era... serviço em smartphone não era uma coisa muito grande. Você tinha os aplicativos de jogo naquela época, mas você não tinha tantos aplicativos de serviço de O2O naquela época. E era uma coisa muito inovadora. Então, sem programação, não teria como fazer a EasyTaxi. E a vantagem da programação é também o raciocínio lógico. Você desenvolver esse raciocínio lógico para exatamente tomada de decisão. Vamos por esse caminho, não, vamos por esse. Você conseguir usar isso para tomada de decisão também. Eu aprendi a programar usando essas revistas e tendo que copiar código. Na época não existiam plataformas, era só uma linha de comando e no final virava um jogo ou uma imagem, uma coisa bem simples. Hoje, com o programa aí disponibilizando todas essas ferramentas, essas plataformas que você consegue realmente fazer uma coisa funcional, você consegue fazer um jogo interativo, você consegue fazer tantas coisas e ao mesmo tempo você tem acesso a tanta informação que você consegue fazer muito mais coisas do que na época. Eu acho que o aprendizado está a um clique de distância. É muito rápido. É que nem o EasyTaxi, você pedir seu táxi a um clique de distância. O programa aí saber programar a um clique de distância. Você tem muito acesso à informação e a ferramentas que te ajudem nesse desenvolvimento. Eu comecei a brincar com programação copiando revistas. Eu gostaria que vocês entrassem no www.programae.org.br e aprendessem a programar. E eu gostaria de ver alguns de vocês num empreendimento no futuro.